para chupar o pau do Bolsonaro? Caralho! Isso aí, porra, chupar o... Porque não existe nada mais antiético do que defender o assassinato sistêmico de crianças no... Se você passar de 3 parágrafos na sua fala, os caras não entendem. Burros. Inclusive, na época do Império, uma boa parte do Império, o Brasil era mais rico que os Estados Unidos. Nope. Se esse papo da colonização foi o que condenou o Brasil à pobreza, é mentira. Esse papo da colonização condenou a Esse população. papo. Esse papo aí da colonização, eu acho que o Lucas Pavanato não está preparado. Sem celular e sem assessor fica difícil, né? Por exemplo, 40 anos atrás, é o que eu disse, e você não soube explicar. 40 anos atrás, a Coreia do Sul era um país extremamente pobre. Até a Segunda Guerra Mundial, o Japão era símbolo de vergonha para o mundo. Ele era tido como um país pobre, como um país de pessoas que não sabiam produzir produtos de qualidade. E depois da Segunda Guerra Mundial, também com a abertura de mercado, as coisas mudaram. No Brasil, esse desenvolvimentismo que você defende já foi aplicado nos Lucas Shirasako, o Japão e a Coreia do Sul receberam ajuda financeira dos Estados Unidos. O Brasil, no desenvolvimentismo que você cita aí, que eu sei que você vai citar os governos do PT, e eu chuto que é sobre a ditadura militar, a gente conseguiu dívida com os Estados Unidos, entendeu? A gente deve aos Estados Unidos até hoje. Banco Internacional também. Quer dizer, 80% do nosso PIB é voltado pra isso, quase. Depois de falar essas atrocidades, o Lucas Shirasako pergunta pra Letícia se ela votou no Lula. Da radical para a extrema-direita. A gente não é gado de político nenhum. Diferente de você, que era do MBL e agora foi pro PL para chupar o pau do Bolsonaro. Caralho! Isso aí, porra, chupar o pau do Bolsonaro. Qual deles? Sim! Na verdade, o que está acontecendo aqui? Eu votei no Lula e nunca tive medo de criticá-lo, porque eu não sou gado de ninguém. Não sou gado de ninguém. Independente de quem eu votar, essa pessoa será criticada e cobrada, assim como fiz e continuarei fazendo com o Lula. Perfeito. Ela deixou claro o posicionamento dela. Simples. Perfeito. Tem que criticar mesmo, tem que criticar, porque a gente tem que cobrar. Isso é certo. Nossa, não parece que ele tá fuzilando ela com o olhar? Olha esses olhos de ódio que ele tem. É claro que ele tá fuzilando ela com o olhar, porque iniciou a pauta de aborto. E tudo que ele precisa pro corte dele é mostrar que ele é contra essa maldita ordem satânica globalista que adora fazer Pepsi com bebês. Então, ele pergunta, você é a favor? Você acha que deve ser legalizado? Sou completamente a favor de legalizar o aborto, porque, como eu disse, a proibição do aborto no Brasil não tem a ver com a defesa da família. Tem a ver que o Brasil precisa nascer muita gente para a gente exportar a gente para os países desenvolvidos e essas pessoas serem exploradas. Você falou assim, mas os países desenvolvidos, eles escravizaram. Nem tudo dos países desenvolvidos é bom. De fato, inclusive os países desenvolvidos, eles são desenvolvidos hoje porque eles escravizaram, porque eles lucraram explorando a população negra. Todas essas coisas que eu disse aqui têm a ver com o sistema econômico e político que nós vivemos. E você não sabe falar disso porque você não tem formação. É uma tristeza sentar aqui para debater com um parlamentar que não tem o mínimo de formação histórica nem econômica. É isso mesmo, mano. Letrada, fio. Simplesmente canetadas. Mas aí eu pergunto, o tema do aborto foi proposto pelo Pavanato. Por que ele não tá se dando bem? Tá sem celular ali na mesa. Não deixaram. Não. Ele tá com a folhinha dele ali, ó. Ele anotou. Ele tá anotando quando é pra fazer os cortes. Mas é engraçado, né? Ele fez uma pergunta em, 20 segundos. Ela demorou 4 minutos pra responder porque levou a pergunta dele, trouxe outras questões, atacou ele, atacou as atitudes que ele tem. Dentro disso tudo, ainda trouxe a ideologia dele pro centro e denunciou por que ele fez essa pergunta. Depois de pouquíssimos segundos falando, o Pavanato passa a palavra de novo para Letícia com a mesma pergunta. Basicamente, ele está puxando essa ideia moral, esse ponto de vista que ele tem sobre o aborto. Seu corte está feito. A única coisa que você sabe fazer é criar espantalhos. A questão aqui é que mulheres negras, que em maioria são mulheres, elas precisam se submeter a condições de aborto degradantes, elas sofrem risco de vida. Enquanto isso, mulheres ricas, que em sua maioria são brancas, elas têm total condição de abortar, Pavanato. Você sabe disso, inclusive um ex-colega seu, né, o Guto Zacarias, ele pediu para a namorada dele fazer um aborto. O que ele disse quando pediu para a namorada dele fazer um aborto? Pode fazer o aborto, porque tem clínicas muito boas lá nos Jardins que não vão te trazer nenhuma dificuldade, vai ser tudo,
tranquilinho. Ou seja, MBL está de volta na casa. Quando a gente foge, eles voltam, porque sempre tem um escândalo envolvido no MBL. E claro que ele ia se sentir atacado, porque vai ter falado do passado dele. E o passado do Pavanato, infelizmente, condena ele, né? Vou repetir a pergunta aqui, depois vamos ver se ela vai ter coragem de responder. Por que um ser humano, antes de nascer, ele não tem dignidade, e depois que nasceu ele passa a ter dignidade? O que muda? Segundo ponto, não sou amigo do Guto, o que ele fez é desprezível. Me julgue pelos meus atos, não pelos atos dos outros. Aliás, isso é um bom sinal, né? Ela ter que me julgar pelos atos dos outros prova de que eu tô sendo... Não, porque ninguém tá te julgando. Porque ela usou o Guto como exemplo, que você muito bem sabe que quem é rico pode sim fazer a seguro, porque uma pessoa que era do seu círculo pediu pra fazer, né? Meu mano, eu acho que você perdeu. No momento em que ele fala que ela não respondeu a pergunta dele, enquanto ela literalmente deu todas as letrinhas e o parágrafo perfeito pra isso, só denuncia a incapacidade cognitiva desse ser. Cadê o Paulo Bilinski falando 83 de QI? QI do médio do brasileiro não fosse 83 pontos. Então pronto. Gente, é isso aí. Os cara não entendem, tá ligado? Os caras não conseguem entender, velho. Se você passar de 3 parágrafos na sua fala, os caras não entendem. Consegue compreender essa ideia de o quão iletrado... Isso é a malha de homem que é acostumado a ter controle e domínio na sociedade. Fala e espera que os outros se resolvam pra entender o que ele falou. Aí na hora que alguém fala pra ele, ele não é capaz ir além de 2 parágrafos. Burros! Essa é a verdade. A direita é burra. Bem. Agora, outra coisa que também me chama muito a atenção. Você não consegue ver nenhuma diferença entre um feto e um bebê que já nasceu e está com a sua família? Se você não consegue ver essa diferença, Pavanato, não tem nada que eu possa fazer aqui, porque pra mim essa diferença é muito óbvia. Não sei, foi muito vago, porque tipo assim... Se você é burro, o problema é seu. Mas essa é a fita, é de tipo assim, beleza, você consegue assumir a posição de que ele é burro, mas se você vai se dispor a responder a pergunta de uma forma agressiva, de uma forma sutil, de qualquer forma que seja, dá a resposta que ele quer. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ela deu a resposta. Ai, meu Deus do céu! Não, pô, eu já acho que ela foi pro lado errado, sabe? Ela não... Mesmo que ele tenha desenvolvido a pergunta de formas diferentes, ainda é perceptível de que ela não respondeu o que é... Por exemplo, ele tá debatendo sobre um assassinato e o aborto não terem diferenças morais. Por quê? Porque ambos são mortais. Porque ambos tiram vidas. Então, explique o que é a diferença entre vida que está sendo gerada ou se a vida existe a partir da ciência. O fato dela não deixar isso evidente só denuncia de que para os fãs do Pavanato, para as pessoas que estão sem conhecer a Letícia ou as pessoas que estão em cima do muro, elas vão olhar para essa discussão como se fosse a Letícia falando, ó, eu sei o que é isso aqui. Se você não sabe o que é isso aqui, que seria um feto, que seria uma vida, que seria uma criança. O quê? Isso aqui. Se você não sabe diferenciar o que é isso aqui, o problema não é meu. O problema é seu. E se o problema de fato é dele, então olhe para a retórica inteira do Pavanato. Em 5 momentos ele faz perguntas diferentes sobre ele não saber o que é uma vida ou um feto. E ele não respondeu essa própria pergunta. Só evidencia o quanto é um debate metafísico, em que eles vão primeiro ter que discutir o que é vida, para depois discutir o que é geração de vida, para depois discutir o que é de fato uma vida que, se precise ser cuidada, poder também ser cultivada. E assim por diante. Quais são as necessidades? Agora, é muito difícil observar como um espectador, vendo, por exemplo, eu tô em cima do muro, eu olho para um debate de direita e esquerda, Lucas Pela Saco contra Letícia Chagas, eu não vou conseguir entender o lado da Letícia, porque se eu vejo como algo que existe, algo que as pessoas vão fazer de fato, mas no momento em que o Lucas Pavanato pergunta, pô, então me diga, o que diferencia a vida de um feto, saca? Ele mesmo entra nessa questão do que é a vida. E aí não é mais um debate, é uma questão filosófica. E como de praxe, costume, o senhor Lucas Cheira-saco acaba dando um chiliquinho, porque o debate é moral, o debate não é sobre política, e sim sobre filosofia. Olha que fofo. Filho, isso pra você é normal, é moralmente aceitável. Então você não tem capacidade, você não tem estatura, envergadura moral pra poder falar de ética. Porque não existe nada mais antiético do que defender o assassinato sistêmico de crianças no ventre. Isso você defende. Então não adianta querer, é um feto. É um feto não, feto é um quê? É um ser humano menos desenvolvido que você quer... Só essa cara dela, tá? Pra finalizar. Só a reação
ao Nossa, pra mim, garoto mimado a gente chorando. partiu em Por quê? duas coisas diferentes aqui, ó. Eu acabei com uma boa dele e você acabou com uma boa dela. Vou mandar aqui, ó, no nosso time aqui, ó. Guys, eu depois de 3 horas de balada que eu preciso dar aquela mijada no banheiro, eu olhando pro barman dando bebida de graça pra mina só porque ela é bonita e eu não. Olha a carinha dela, você acha que precisa de mais do que isso? Pra mim a gente acaba aqui. Se inscreve, cara!